Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos mais uma vez e, como eu falei, de pouco a pouco nós vamos melhorando, a gente vai corrigindo alguns detalhes para que a cada dia mais nós possamos oferecer algo com qualidade para a nossa igreja e para aqueles que nos acompanham. Então, é uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui junto com vocês. E desde já, eu me apresento para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alexandre Muniz. Estou, falar certinho. Estou auxiliar da pastora Cláudia Carvalho neste tempo, na Primeira Igreja Batista de Gruçaí, e temos a responsabilidade de estarmos conduzindo o Ministério de Educação Cristã da nossa igreja por mais um período. E na semana passada começamos esse novo projeto na nossa igreja, tiramos as aulas online e, diante de algumas dificuldades, diante de algumas situações para agregar valor, para que a nossa igreja possa ter um conhecimento mais profundo. Então pensamos sobre essa questão e é por isso que estamos com esta situação de aulas bem objetivas sobre aquilo que nós estaremos estudando na nossa escola bíblica no domingo de manhã. E para quem não tem condição de estar junto conosco, para aqueles que estão impossibilitados de estarem aprendendo a palavra de Deus conosco, esta é uma forma também de ajudarmos os nossos irmãos e juntos crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Desde já, peço ao Espírito Santo de Deus que nos guie, que nos direcione, e tudo aquilo que nós já estudamos, que tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, que você possa ter sensibilidade e entender da parte de Deus tudo aquilo que a gente está ensinando para você nesta manhã. O livro, ou melhor, a carta que nós estudaremos hoje é a carta de Paulo a Filemon. Alguns historiadores dizem que é um bilhete, porque a carta é bem curtinha, mas o conteúdo dela é de extrema importância, principalmente no tempo em que a gente está vivendo, onde as pessoas não têm dado valor à reconciliação, porque essa carta fala sobre isso. Mas, antes de entrarmos no assunto, algumas curiosidades acerca da carta de Paulo a Filemon. A primeira curiosidade é que estudiosos divergem, não algo que atrapalhe o entendimento ou o aprendizado, mas aí existem alguns questionamentos sobre o local onde essa carta foi escrita. Uma coisa é fato, é uma carta da prisão. Ela foi escrita no período em que Paulo estava preso. Mas aonde? Roma? Pela lógica, seria Roma. E aí, se formos estudar em Atos e darmos uma olhadinha em Colossenses, a gente vai chegar à conclusão de algumas coisas. Mas eu não quero deixar isso fechado. Da maneira que eu aprendi, eu vou passar para vocês. Roma e Éfeso são os lugares onde existe a possibilidade dessa carta ter sido escrita. Mas não vamos nos apegar a essa situação. Sabe por quê? Porque senão vem um outro detalhe. Ano em que a carta foi escrita. E aí, nos estudos que eu fiz, eu achei bem interessante um exemplo que um autor diz. Que a carta foi escrita entre 58 e 62. Não é um tempo exato, uma data exata. E aí a gente fica com esse detalhe. E uma outra coisa, o autor da carta é Paulo. Porque estudiosos também nos explicam que essa carta foi escrita no mesmo tempo que Paulo escreveu para a igreja de Colossos. Então,
personagens que participam da carta de Paulo a Colossos também são evidenciados na carta de Paulo a Filemon. E aí a gente consegue entender que esta carta tem autoria de Paulo. E vamos entender um pouquinho também da questão daquela época. Por quê? Porque quando a gente começa a ler a carta de Paulo a Filemon, a gente vai ver que o contexto em que eles viviam era um contexto onde a escravidão era algo normal. Eles viviam no Império Romano e no Império Romano ter escravo era a coisa mais normal do mundo. Por isso que é interessante que Paulo, quando ele se identifica para Filemon, ele se identifica como um escravo de Cristo. E aí, Filemon, como um bom conhecedor da sua cultura, da sua época, ele deve ter pego esse start aí de Paulo para poder compreender toda a situação. E um outro detalhe, irmãos, é que nós entendemos muito bem quando é falado o termo escravo, a palavra escravo, nós sabemos muito bem que escravo não tem direito nenhum, tendo em vista o regime em que ele está vivendo. E as normas tinham que ser seguidas à risca. E que fique claro também, a escravidão nunca foi algo, nunca fomos a favor da escravidão, porque ela sempre foi e ela sempre será algo repugnante. Só que naquela época, a escravidão era como que uma instituição importante no Império Romano, porque os escravos, em sua maioria, eles cuidavam do serviço braçal. Eram as máquinas daquela época. E um outro detalhe também, quando a gente for estudar essa carta e algumas outras cartas que são curtas, que também nós veremos mais à frente ainda no Novo Testamento. Semana passada terminamos Tito. E aí Tito tem 3 capítulos e a gente tem o costume de falar. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 1. Filemon é diferente. Filemon, quando você for falar acerca da carta de Paulo a Filemon, você pode muito bem falar. Vamos abrir a carta de Paulo a Filemon, versículo 5. Ou versículo 18. E por aí vai. A carta é separada da seguinte forma: saudação, versículo 1 ao 3, ação de graças por Filemon, versículo 4 ao 7, apelo a favor de Onésimo, versículo 8 ao 22, saudações e bênçãos, versículo 23 até o versículo 25. E vamos às identificações. Quem era Filemon? Filemon era um importante cidadão de Colossos que se converteu através da mensagem de Paulo e começou um trabalho evangelístico na sua casa. Começou um trabalho missionário na sua casa. Quem era Onésimo? Onésimo era um escravo que fugiu do seu senhor. Onésimo era escravo de Filemon e ele fugiu. E provavelmente causando algum prejuízo para Filemon. E quem era Paulo? Paulo todos nós sabemos, apóstolo de Cristo, que nesta carta ele não se utiliza deste termo para se comunicar com Filemon. E aí eu tive a curiosidade, o cuidado de não apenas ouvir, mas também pesquisar. Apenas nas 2 cartas de Paulo à igreja de Tessalônica que ele não se identifica propriamente usando a palavra apóstolo. Mas nas outras cartas, Paulo, sempre que envia as cartas, ele fala apóstolo de Cristo, apóstolo de Cristo. E aí, para falar com Filemon, ele se identifica como escravo de Cristo. Porque, como eu falei antes, ele não faz questão de se identificar com toda a autoridade sobre Filemon. Ele se refere como um escravo. Porque Filemon sabia literalmente o que significava ser um escravo. Ele tinha. Então, vamos dizer assim, poxa, o que ele não deve ter pensado? Poxa, Paulo,
o apóstolo, aquele aonde a verdade chegou aos meus ouvidos por intermédio dele, ele se referir dessa forma. E aí é que tá. E eu já tiro logo uma lição dessa situação. E qual é essa lição? Por mais importante que seja a minha posição no reino de Deus, sempre serei um servo. Entendeu? Por mais ou por maior que seja a minha posição no reino de Deus, eu sou pastor. Mas não significa que eu sou o melhor. Eu sou servo. E nós precisamos estar atentos a isso. Somos servos. E o servo vive para quê? Para servir. A carta não é apenas algo que é enviada para Filemon. Porque quando a gente vai estudar, Paulo começa falando no versículo 2. A igreja que se reúne na casa de Filemon, a irmã Afia e a Arquipo. Isso significa que os ensinamentos que estão aqui não são direcionados apenas para Filemon. Nós, como igreja do Senhor, aquelas pessoas que congregavam com Filemon, elas também precisavam saber qual era o assunto, qual era a necessidade, do que se tratava aquela carta. Um outro detalhe também. Paulo fica muito contente e faz questão de relatar como tem sido bom ouvir sobre o testemunho de Filemon. Irmãos, é muito bom a gente participar da vida de alguém, discipular, andar junto e após essa caminhada seguirmos caminhos diferentes e aquela pessoa que nós caminhamos juntos, em que foi apresentado o evangelho para ela, ela continua de pé, ela continua firme, ela continua não apenas falando, mas vivendo a verdade que liberta. Vivendo realmente os ensinamentos de Jesus. Porque quando a gente vive de forma real e plena a palavra de Deus, os frutos são vistos. E não são frutos que a gente fica preocupado em fazer, não, naturalmente eles acontecem. Um outro detalhe dessa carta também é que Paulo reconhece que, por mais que tivesse autoridade, por conhecer a lei e os direitos que Filemon tinha sobre Onésimo, Paulo deseja que o negócio entre eles seja feito de forma natural. Paulo, ele envia essa carta para Filemon, ele fala de uma maneira bem clara, bem objetiva. E um outro detalhe também que a gente precisa estar atento é, na hora que você for ler a carta de Paulo a Filemon, não é porque Paulo elogia as atitudes e as ações de Filemon que ele está querendo dar, como muita gente conhece, que já viu na televisão, um somebody love à parte em Filemon. Não, ele não quer fazer isso não. Quando Paulo fala com Filemon, ele está sendo muito claro e verdadeiro com as suas palavras. Ele está mostrando para Filemon que ele conhece, que ele consegue reconhecer a autoridade do Espírito Santo também sobre a vida de Filemon. E aí, Paulo dá o recado. Onésimo, de primeira, ele não era útil para Filemon. Mas quando ele conhece Jesus andando com Paulo, ele muda a sua postura. Por mais que Onésimo tenha dado um prejuízo a Filemon, a partir do momento que ele se encontra com Paulo naquela prisão e conhece Jesus, Onésimo começa a ser transformado, começa a ser uma pessoa diferente, de inútil. Ele passa a ser útil. A ponto de que Paulo, ao enviá-lo a Filemon, fica pensando, poxa, eu vou estar mandando Onésimo para lá, mas eu preciso tanto dele aqui. Mas Paulo entende que o certo a se fazer é enviar Onésimo a Filemon, para que também as coisas entre eles se ajustem. Irmãos, naquela época, pedir o que Paulo pediu para Filemon fazer era algo
estranho. Era algo que, de uma certa forma, poderia ser vergonhoso aos olhos dos outros sobre a vida de Filemon. Porque o que Onésimo fez merecia castigo. E o que Paulo pediu para que Filemon fizesse? Não apenas o perdoasse, não apenas que o aceitasse novamente, mas que Onésimo deixasse de ser escravo para ser irmão. Onésimo ia ter um tratamento diferente. E aí, você pode pensar assim, você é louco fazer uma coisa dessa? Mas foi o que aconteceu. Paulo pediu. E para a gente ir caminhando para o final, olha só o que diz no versículo 18 de Filemon. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, do próprio punho escrevo isto, eu pagarei. Irmãos, quando eu leio isso, eu logo me recordo de Jesus. E por que eu me recordo de Jesus? Porque nós estávamos condenados à morte. Estávamos distantes de Deus, pecadores imundos. Mas quando Jesus morre na cruz, ele está nos dando a possibilidade de imundos nos reconciliarmos com Deus. E aí você pode pensar em inúmeras coisas que aí está por sua conta. Mas, olha só, o versículo 18 nos leva a Jesus. Sabe por quê? Porque você e eu estávamos errados diante de Deus, mas por conta da sua morte, ele levou sobre si nossas acusações. Jesus assumiu o nosso problema. Pastor, é difícil essa questão de reconciliação. Eu sei. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que por mais difícil que seja, não é impossível. Porque em Jesus nós podemos resolver todas as questões. E aquilo que nos trazia dor e sofrimento, em Jesus pode nos trazer alegria, descanso e paz. Segundo um historiador, 30 anos após esta carta ter sido enviada a Filemon, Onésimo se tornou bispo. E muitas pessoas, mais pessoas ainda, foram alcançadas através da sua vida. E eu fecho com a seguinte pergunta. Reflitam comigo. Como igreja, precisamos estar preparados para sermos mediadores, reconciliadores e não colocadores de mais lenha na fogueira. Esta breve carta fala sobre reconciliação entre pessoas. Fica a pergunta para a reflexão. Você está disposto e disponível para se reconciliar com quem te trouxe prejuízo ou não seguiu a sua palavra? Não se esqueça. Antes de responder, lembre-se. Foi isso que Jesus fez por nós, para que assim Deus nos ouvisse e agisse com misericórdia para conosco. Que nesta manhã você possa refletir nesta palavra, possa refletir na mensagem que esta breve carta traz para nós. E se houver alguma dúvida, a gente senta, bate um papo, depois conversa,
deixa aí o seu comentário e aí a gente dá uma olhadinha depois para a gente poder conversar sobre isso. E que o Espírito Santo de Deus possa completar essa reflexão no seu coração e que você, por mais difícil que seja, tenha sempre o desejo de seguir aquilo que Jesus te ensina. Vamos orar? Louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de aprender a tua palavra. E queremos que a cada dia mais o teu Espírito Santo enche os nossos corações daquilo que nos aproxime mais e mais do Senhor. É um desafio muito grande, ó Pai, confesso ao Senhor essa questão da reconciliação. Mas se o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, é aquele que faz com que a gente tenha tudo que a gente tem, se o Senhor, por mérito e intermédio de Jesus, nos deu essa oportunidade de nos reconciliarmos contigo, por que a gente também não vai buscar a reconciliação com os nossos irmãos? Não vamos dar a oportunidade deles mudarem? Não vamos dar a oportunidade para que tantos outros que ainda precisam dessa reconciliação se acheguem e aceitem Jesus e vivam Jesus de forma plena e constante? Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por cada vida que nos acompanha. E que a cada dia mais o desejo de te servir e de te buscar seja aquilo que nos motive. Muito obrigado, Pai, por este tempo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, seus planos e busque conhecer a palavra de Deus, porque ela nos mantém de pé. Deus te abençoe, tá?